como assim, mais difícil. As coisas a gente não tinha essa tecnologia que nós temos tudo hoje aqui. Era mais difícil, né? Antigamente tinha algumas coisas que a gente era um pouco meio leigo, mas era muito mais fácil porque seguir a Deus. Quando a gente via que, por exemplo, ir para Murajá, vamos formar um grupo para a gente ir Murajá, Jari. Mas ninguém vai de carro, não, a gente vai todo mundo nós andando. É uma dificuldade, né? Poxa, andando para Murajá, mas de primeiro a gente ia na cidade, andar quilômetro em quilômetro, de bicicleta. Eu ainda cansei de vir de lá da cidade. Foi para Murajá para cá de bicicleta, pegando uma chuva desde lá até aqui na Nazaré. Quando eu desci da bicicleta não podia nem andar, de tanto frio. Mas a gente via, né, que era prazeroso estar ali na obra, a gente ia para a igreja, a gente vinha tão feliz. E hoje, a dificuldade, em termos disso, eu vejo isso aqui, né? A tecnologia aumentou, facilitou. Hoje temos carro, hoje temos moto, hoje temos diversos veículos, né? Tem igreja por aí que estão indo até de jatinho para se deslocar para tal lugar. Nós não temos tudo isso aqui, mas e se torna muito mais difícil do que antigamente. Então, como nós estamos estudando hoje essa lição falando sobre os demônios, né? Ele tem poder sobre os demônios. Falar alguns atributos que eles têm, né? Aliás, ele tem poder, entre aspas, não mais do que o Todo-Poderoso, né? Mas ele tem poder para fazer o mal, porque esse é o objetivo que ele veio ao mundo. O próprio diabo veio ao mundo para o quê? Quem sabe? Para matar e destruir. Então, essa é a finalidade dele, né? Essa é a finalidade dele. Então, o que é que nós podemos fazer? Nós podemos ir de conta de tudo isso que ele veio para fazer. Vamos lá na introdução aí. Alguém pode ler para mim aí, Matia? Onde é a introdução? É realmente o primeiro ponto. A lição de jovem ela não tem isso, uma vez eu me explico. Né? Eu estou tão acostumado com revista normal de jovem, né? Vamos no primeiro ponto. Evidências sobre a atuação dos demônios no Antigo Testamento. A realidade do Império das Trevas. Jesus veio ao mundo com uma missão específica, um propósito, e assim também acontece com o Império das Trevas. Como um ladrão, Satanás tem como missão matar, roubar e destruir. Nas Sagradas Escrituras, encontramos várias evidências bíblicas da existência de demônios. A primeira referência está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, em que Satanás entra na frente e induz Adão e Eva a pecarem, pois acreditava que a obra-prima do Criador seria arruinada para sempre. Entretanto, Deus, em seu infinito amor, já tinha desde a fundação do mundo um plano de salvação para resgatar a humanidade do pecado. A queda de Adão haveria de ser revestida por Jesus Cristo através de sua morte na cruz. Amém. Esse é o primeiro ponto, né? Então já começou lá, né? Começou lá, olha, pode ver aqui que lá em Gênesis, lá no Éden, começou lá. O próprio diabo, com toda a sua coxa, né? Aliás, voltando muito antes, né? Muito antes de Gênesis, né? Sobre a história lá sobre quando o próprio diabo se rebelou, né? Ele foi um anjo, né? Um anjo de luz, Lúcifer, né? Um anjo de luz reconhecido por muitos lá, acredito eu, lá no céu, né? E era uma pessoa que não é essa forma que nós imaginamos, né? O próprio birifute, sujo, isso, encardido, naquela forma, né? Porque realmente ele se figura em certas coisas que é para que nós venhamos confundir, né? Mas lá antigamente, antes da rebelião, ele era um anjo de luz. Conhecemos muitas histórias por aí, que não está registrado na Bíblia, mas algumas histórias a gente sabemos que ele foi expulso de lá. E quando ele é expulso, ele leva toda aquela coxa, ou seja, a maioria daqueles que ele convenceu, uma parte que ele convenceu para ir com ele, né? Exatamente, é óbvio, igual hoje aqui, um exemplo aqui, a pessoa ali chega de repente aqui numa comunidade, aí a gente não conhece muitas das vezes o irmão, usado pelo inimigo, claro, né? Usado pelo inimigo, chega na igreja, convence todo mundo, vai à parte, a gente vê aquele irmão, uma maravilha e tudo, convence todo mundo, diz que vai ser assim, dessa forma, prometendo até levar muitos
muitos obreiros que têm mente fraca, tal, levar para o presbitério, levar para pastor. A pessoa vai, muitas vezes vai pela corda e se corrompe. Aí vai quando vê, está naquele grupo. Quando o fulano sair, todo mundo vai do mesmo jeito junto. Então é mais ou menos aquilo que aconteceu, né? Ele conseguiu corromper, ele conseguiu influenciar uma parte daqueles para que viesse explicar com ele, ou seja, isso que ele está falando começou lá, na verdade, também em Gênesis, lá na serpente, quando ele falou, olha, isso que ele está falando aí é porque ele quer que vocês não conheçam a verdade, porque a verdade é assim, se vocês conhecerem a verdade, eles vão se tornar igual a ele, vão se tornar uma pessoa tão sábia, isso que ele não quer. Então foi mais ou menos isso que, acredito eu, que ele deve ter corrompido lá, olha. Ele não tem poder tanto não. Eu vou ter poder porque eu vou comandar vocês, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, vamos fazer coisa melhor, vamos dar liberdade para vocês. Então, aqui na revista, ela fala mais lá na frente sobre a onipotência, a onisciência e a onipresença, né? São três coisas que realmente o inimigo, o diabo, ele não tem. Onisciência, Deus tem poder para estar em todo lugar ao mesmo tempo, Deus está presente em tudo. Ele está aqui com nós, ele está ali na classe das irmãs, ele está ali na classe dos irmãos ali. Deus está em todo canto. Mas o diabo não tem esse poder. Ele é o rei que comanda ali, ele só comanda ali, mas tem os seus atributos tudinho, os seus demônios estão em toda parte. Eu olhei na lição que, no caso, ele não faz, ele só manda fazer, né? Exatamente. Ele só manda os anjos dele fazer. Exatamente. Então ele tem poder, sim, claro, tem poder, entre aspas, tem poder para se... Tem. Digamos assim, um exemplo aqui, se figurar aqui no Jarinho, todinho ali na frente enganar a pessoa, tem poder para todo poder. Então, ele é multiforma, né, que chama? Multiforma, né? É um exemplo, né? A pessoa não gosta de dizer. É um exemplo, ele é multiforma, né? Então ele pode se formar em tudo que a gente imaginar aqui. Vemos algumas histórias aí, né, de pessoas que viram, tá, fulano, ciclano ali, que morreu, voltou. Muitas das vezes o inimigo ele acaba fazendo isso, né, para confundir. Nós conhecemos, está escrito na Bíblia, depois da morte, segue seu juízo, né? Depois da morte segue seu juízo. Ou seja, segue o enterro. Está lá eu esqueci a passagem bíblica em Lucas, se não me engano, quando do Lázaro, né, e aquele do rico e o Lázaro, né? Então ele está lá no inferno, digamos que está ali no inferno ali. Aí quem morre dali não pode mais passar para essa dimensão, voltar. Ou seja, a gente não tem mais a permissão, mas a minha alma vai voltar lá na terra, vagueando. Não existe, né? Ele queria voltar, né? Queria voltar, não pode. Não, mas eu sei que eu estou aqui no inferno, eu quero pelo menos avisar meus irmãos, a minha família, para que ele não venha exatamente, vinha para o inferno também. Ele queria pelo menos, ele não queria se salvar, ele queria pelo menos avisar a família dele, quer dizer,